Jesus. Segundo Samuel capítulo 4. Vamos lá, para a gente não demorar mais. Vamos dar continuidade que a gente deixou de falar na semana passada. Eu estou essa noite à disposição do Espírito Santo, irmãos. Então, fiquem à vontade para adorar, para glorificar Jesus. Foi aquilo que eu falei, a gente fala muito sobre uma reforma e esquece de retornar. Eu lembro de momentos, pastor, e aconteceu isso comigo algumas vezes, da gente ir ministrar e a igreja ser tomada por um quebrantamento tão forte, que você não conseguia quase falar mais. Eu acho que isso a gente precisa retornar para os nossos cultos, para nossas vidas. Quem tem liberdade aqui é o Espírito Santo de Deus, gente. Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado diante dele. 2 Samuel capítulo 4. Eu confesso que eu vim hoje com diversas mensagens na minha cabeça, mas aí eu vou ter que terminar o que a gente iniciou na semana passada. E eu estou muito feliz porque foi essas 4 semanas de experiências incríveis de Deus aqui. Então Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito obrigado, pastor Carlos, Karine, Hélito, todos os obreiros que têm recepcionado a gente com muito carinho. Eu acho que nada pode suprir e pagar isso, tá? Deus abençoe a vida de vocês. A Karine mandou mensagem hoje: ô Vaso, não esquece hoje lá. Eu falei: pode ficar tranquilo, a gente está lá. Isso aqui tem sido para a gente um renovo muito forte, tá? Então Deus abençoe. E espero que Deus... A gente ministrou aqui na primeira semana falando sobre a terra de Moriá. Na segunda semana a gente ministrou aqui sobre Isaac com os poços. Na semana passada nós ministramos a introdução sobre Benjamim. E hoje nós vamos terminar falando de Mefibosete. Então vocês veem que está tudo no meu coração ainda, não esqueci de nada. Está tudo guardado aqui. 2 Samuel capítulo 4, verso de número 4. Diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, e ele era da idade de 5 anos. E veio as notícias de Saul e Jonatas, até vieram de Jezerri. E a mulher que cuidava, ou a ama, tomou, fugiu. Excedeu que apressando ela a fugir, o menino que deixou o menino cair. E ele ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Eu sei que cada um de nós, cada ser humano em si, cada pessoa, nós que estamos aqui, seja pastor, seja presbítero, seja apenas um obreiro, seja um membro ou alguém que congrega, cada ser humano, ele tem uma atitude diferente dependendo da situação que ele vive. Isso é muito comum. Tem pessoas que conseguem no meio das crises tirar força, como nós ministramos aqui na semana passada, mas tem pessoas que no meio das crises se quebrantam, se derramam e se entregam a elas. E isso aí vai de personalidade. Tem pessoas que conseguem dizer que vai tudo bem, mesmo tudo indo mal. Mas tem pessoas que não conseguem dizer isso. Tem pessoas que se entregam, choram, e faz parte. Isso é questão de atitude, questão de entendimento. E tem um versículo lá em Salmos, de número 19, verso 12, que diz assim: quem pode perceber os seus próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros, ou ainda estão encobertos de mim. E a grande questão é que cada realidade vivida por cada um de nós, ela tem revela na gente alguma coisa que nós somos. Essa crise mostrou isso, né?
a crise, Deus foi muito pedagógico. Eu acho que esse ano, eu vinha falando com o Lucas isso, foi um ano de muita pedagogia, um ano de ensinamento, porque Deus usou aquilo que a gente mais valorizava para ensinar a gente. E Deus também usou aquilo que a gente mais desvalorizava para ensinar a gente. Deus, ele cercou tudo e não teve como. Foi tão difícil perder tantas pessoas importantes, mas ao mesmo tempo essas perdas nos ensinaram muito. Nos ensinaram a aprender a valorizar as pessoas que ainda estão vivas. Nos ensinaram a dar atenção a detalhes que há muito tempo a gente não reparava mais. Ao mesmo tempo que a gente foi perdendo coisas importantes, Deus também foi nos mostrando coisas importantes que nós esquecemos. Olha só, foi o que esse ano trouxe. E quem diria que nós chegaríamos em dezembro, hein? Quem diria? E vamos ser sinceros, nós chegamos em dezembro marcados. Nós estamos com as costas marcadas, estigmatizadas, porque quando a gente olha para trás, a gente vê perdas e caos, tragédias que são irreparáveis. E a grande questão é que cada um consegue viver de uma forma nisso. Cada um consegue se entregar, cada um consegue se... Tem gente que no meio dessa crise inteira conseguiu se manter de pé, forte, e conseguiu guiar a família, construir a família, guiar tudo, mas tem gente que desabou mesmo, tem gente que não conseguiu levantar, não conseguiu ressuscitar de jeito nenhum, porque perdeu alguma coisa, porque ficou distante de alguma coisa. Mas tudo na vida é uma questão de aprendizagem. E como nós falamos aqui na semana passada, a gente precisa entender que até mesmo com os nossos erros, a gente vai aprender. No Salmos número 19, verso 12, quando a Bíblia diz: quem pode perceber os seus próprios erros, essa temática aqui, ela não se revela a pecado. Ela não está se referindo a quem peca. A palavra errara vem do latim errare, né? Que é isso, a gente já conhece. Que alguém disse que pecar é errar o alvo, não é isso? Só que essa expressão aqui, errar, no texto de Salmos número 19, verso 12, ela não está ligada ao processo de pecar, a quem erra o alvo. A palavra errar aqui, ela vem do latim e ela significa andar sem destino. Ou seja, é alguém que perdeu o foco, perdeu o destino. Você viu quando, não sei quem dirige aqui, que quando você está no carro e aí você não sabe o caminho e coloca lá no Waze ou no Google Maps, e aí quando você erra o caminho, o que é aquela mulher chata? Que mulher chata? Ela fala, novo cálculo de rota, porque ele vai tentando todo momento te colocar no caminho certo. Por mais que você saia do caminho, o satélite vai tentando te conduzir para que você não erre o destino, porque o problema não é você errar o caminho, a questão é você errar o destino. Você entendeu? Tem muita gente que errou o caminho. E quando eu falo o caminho aqui, eu não estou dizendo que Jesus ele deixa de ser o caminho, não. A questão aqui é você pode até errar a rota, você pode até usar algumas rotas, mas o destino do propósito tem que ser o Cristo. Porque quando diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, está dizendo que Ele é a porta, que Ele é a nossa chegada, Ele é o nosso fim, é isso. Então, a gente pode até pegar alguns caminhos, e quando eu digo aqui caminho, não estou dizendo do termo teológico, é do termo mesmo de situações que a gente envolve a vida, são decisões que a gente toma, e percursos que a gente leva, né, na trajetória, e a gente vai errando às vezes. E a questão é que a gente pode até errar às vezes, a gente não pode perder o destino que vai levar a gente. A gente não pode... Lembra que eu preguei aqui na primeira semana sobre um destino profético, na segunda semana sobre um destino profético na vida de Isaac? É isso que a gente não pode perder. Nós estamos debaixo de um destino profético, gente. E a gente pode errar, como a gente errou muito. Se tem uma coisa que essa situação desse ano trouxe pra gente, olha, esses dias eu estava com a minha esposa e a gente colocou um voto no coração, né?
E olha, eu tenho sido todos os dias parece que esmagado por Deus. Porque, olha, Deus foi me esmagando, mostrando o quanto eu era arrogante, o quanto eu era ignorante, o quanto eu era prepotente, o quanto eu queria que as coisas fossem do meu jeito. Deus foi me esmagando, gente. Deus foi desconstruindo conceitos, ideias. Deus foi me ensinando a perdoar quem eu não queria perdoar. Deus foi me ensinando a deixar de odiar quem eu não queria deixar de odiar. Deus foi me ensinando a chegar perto de quem eu não queria mais chegar perto. Deus foi me ensinando tanta coisa. E eu vi que eu fui errando muito tempo. E olha que não é de hoje, errando muitas vezes. E Deus usou essa crise. Por mais que eu errei alguns percursos e algumas trajetórias, Deus, Ele foi com a sua graça e misericórdia, ela foi abraçando a minha vida, abraçando a sua vida, para que por mais que a gente errasse a trajetória, a gente não errasse o destino final. Esse é o maior propósito de Deus, te levar até onde Ele quer que você esteja. E se essa campanha de restituição for só para que Deus faça o que você quer, não vale a pena. Porque se tem uma coisa que a gente como crente aprendeu, é que muitas das vezes Deus não faz o que a gente quer. É incrível isso. Porque isso é doloroso demais. Porque o que a gente quer é que Deus cumpra o que a gente pediu para Ele. Só que às vezes isso não acontece, gente. Às vezes parece que esse novo cálculo de rota todas as vezes se modifica e se atualiza. Eu lembro que uma vez estava dirigindo, indo para fora do Rio, e coloquei o Waze, só que eu tinha excluído e baixei de novo. Quando eu baixei, ele veio, parece, com outro idioma. Eu não sabia, a mulher começou a falar japonês e eu não entendia nada. Porque o que lhe guia ali, geralmente você não está olhando para a tela. Você está ouvindo a voz que está dizendo, vira à direita, vira à esquerda, vai para frente. A mulher começou a falar em japonês, eu não entendi nada. Porque se você não falar o mesmo idioma, se você não compreender o mesmo idioma da voz que te guia, para onde você vai? A Bíblia diz, o próprio Cristo, a ovelha, conhece a voz do seu bom pastor. A questão da vida é que nós estamos falando uma língua diferente da língua de Deus, e a gente não sabe para onde a gente tem que ir. Davi disse o seguinte, Salmo de número 119, e aí você conhece isso mais do que eu, que quando ele estava informe no ventre, Deus já tinha colocado o destino dele todinho no livro. Então você quer conhecer para onde você precisa ir? É só ler o livro. Ah, mas como é que eu leio o livro? É só estar na intimidade com ele. E aí você entende o que Paulo disse, que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, e nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluias. E a gente entende agora que 2020 não foi Deus abandonando a nação, foi Deus se aproximando de nós para nos levar para onde Ele quer que nós estejamos. Oh Jesus, você pode sofrer perdas irreparáveis na sua família. Deus não estava te abandonando, Deus estava te levando para o lugar que Ele precisa te levar. Você pode adorar a Jesus. Eu sei que é muito difícil entender isso, é muito complicado enxergar isso, mas foi o que Deus está fazendo. É o que Deus está fazendo. Deus está nos amadurecendo, nos colocando diante da vontade dEle. Mas o que isso tem a ver com o texto? Saul e Jonatas. Saul e Jonatas. Saul era rei, Jonatas era o filho do rei, Mefibosete era o filho do príncipe. Era lógica. Existe uma lógica aqui da monarquia, e o reino era passado de pai para filho. Então nessa lógica aqui, você ia ver que Mefibosete, se Saul morre, Jonatas teria que assumir o trono. Se Jonatas morreu, quem assumiu o trono? Mefibosete. Presta atenção nisso aqui. A Bíblia diz que os dois morreram no mesmo dia, no mesmo momento. A notícia chega no palácio que Jonatas e Saul tinham morrido no mesmo dia.
Naquele momento, quando a notícia está chegando até o palácio, isso aqui é incrível, porque a notícia que vem de fora, a ideia dela é penetrar para trazer um caos dentro do palácio. A notícia de morte que está vindo do lado de fora, ela quer penetrar o palácio para destruir o que tem dentro do palácio. É isso que está acontecendo. E nesse caso, a notícia que vem de morte de fora consegue penetrar o palácio. Então, nesse momento, pela lei, pela lógica, pelo direito, quem tinha que ser rei, assumir o trono, mesmo com 5 anos de idade, era Mefibosete. Mefibosete tinha que se tornar o rei de Israel ali. E aqui entra o Deus incrível, que mostra que Ele domina tudo, até no meio das nossas dores. Você acha que Mefibosete, como você já ouviu várias vezes pregação sobre ele, não foi preparado para isso? Mas vem comigo, 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Deus é incrível. Deus tinha rejeitado Saul. Deus chama Samuel, manda Samuel, versículo de número 11 em diante. Deus chama Samuel, versículo 1 em diante, na verdade. Deus chama Samuel e pede para Samuel entrar e ir para Belém. E Deus é incrível porque Deus arruma um sacrifício. Por quê? O profeta foi até a terra de Belém com uma palavra profética para ungir um novo rei. Olha só, tendo o rei no trono, ele vai ungir um novo. E a Bíblia diz que Saul já sabia que Deus tinha rejeitado. Então Deus arrumou uma estratégia. Pediu para que Samuel fosse a Belém com um sacrifício, para que Samuel fosse isento de morte, ou isento de perseguição, alguma coisa. Deus arrumou uma estratégia para colocar Samuel em Belém. Ele bate na porta de Jessé, o belemita. Jessé atende, e a Bíblia diz que os filhos passam, Abinadab, Eliabe, Samar, todos os filhos. E aí no verso de número 11, a expressão do texto é essa, é exatamente essa: acabaram-se todos os jovens, ou os moços, os mancebos. A palavra acabar aqui, ela tem 3 ideias. A primeira ideia trata-se sobre uma expressão que determina a soberania de Deus. O que acontece quando Deus termina os céus e a terra e acabou Deus de fazer. É uma soberania. Deus, ele acaba de fazer alguma coisa. Se ele inicia, ele termina. É isso. Ou seja, haja luz, houve luz. E aí tem uma situação, porque as trevas, não é que elas dominam, elas parecem que dominam. Porque a luz foi criada primeiro do que as trevas. Só que as trevas estão dominando. Deus falou assim: haja luz. E havia trevas sobre a face do abismo. As trevas não dominam sobre a luz. A questão é que quando não tem luz, as trevas prevalecem. Então, se existe a luz, a treva não fica, gente. E o texto aqui está dizendo exatamente sobre isso. Deus é o Deus que termina o que Ele inicia. Deus, ele não deixa uma etapa inconclusa. Ele não termina, ele não deixa um período sem concluir. Você acha mesmo que Deus iniciou, Deus permitiu que tudo isso iniciasse para não concluir isso? Foi falado aqui sobre o arrebatamento da igreja, não foi o senhor que falou aqui? As portas, as trombetas estão prestes já, Deus já está preparando tudo. Estamos vivendo no fim dos tempos, sim, nos últimos dias. Só que a segunda expressão que vai falar sobre essa questão aqui é a própria ideia da expressão tetelestai. Quando ele diz acabou, está dizendo o seguinte: finalizei. É o que Cristo faz na cruz. Está pago, está consumado, está finalizado. É isso, a ideia de pagar uma dívida. Só que a terceira é o que importa para a gente aplicar no texto. A palavra acabaram-se os jovens, ela está conjugada com um artigo e um pronome pessoal chamado ramatu. Essa expressão hebraica aqui, ela designa 2 coisas. Quando Samuel diz, existe alguém ainda? Tem alguém aí? Só tem esse, acabaram-se os jovens, acabou as pessoas, não tem mais alguém. A expressão aqui que Samuel está dizendo é o seguinte: vá lá, busca alguém.
alguém para ele. Eu cheguei aqui e você não me apresentou ninguém. Você não tem mais nada para oferecer a ele? A expressão aqui, acabaram-se, é Samuel dizendo para Jessé: cadê? O que eu vim aqui buscar não foi uma oferta. Eu não vim aqui buscar apenas um rei. Eu não vim aqui ungir um rei. Eu vim aqui buscar alguém que foi separado para ele. Eu vim aqui receber alguém que ele já preparou para ele. A ideia da palavra aqui é de cessar a contagem. Então, ela está conjugada com o verbo ramatu e tamê, que significa algo limpo, algo próprio, algo que pode ser usado. O que Samuel está dizendo é o seguinte: olha, acabou as pessoas que são limpas, porque até agora todo mundo que passou é impuro. Não tem mais ninguém próprio aí para ele, que ele pode usar, que seja para ele, que foi feito para ele, que foi escolhido para ele, alguém que está ali pronto para ser entregue a ele. Samuel não está apenas ungindo o rei, Samuel está buscando um propósito para o reino de Deus ser estabelecido ali. Não é um rei, é alguém que foi chamado por Deus, é alguém que foi escolhido por Deus. O que o texto de 1 Samuel está dizendo é que naquele momento Deus está cessando e encerrando a linhagem de Saul. Pegou isso aqui? Volta para 2 Samuel capítulo 4. A notícia está dizendo: Saul e Jonatas morreram. Pelo direito e pela lei, Mefibosete se tornaria rei. Mas repita comigo: Deus é incrível. Muito fraco, Deus é incrível. Sabe por quê? Porque para preservar o propósito, Ele faz o que for preciso. Quando a notícia chega no palácio, a mulher que tomava conta de Mefibosete se desesperou, gente. Ficou doida. Porque na cabeça dela, vão matar Mefibosete para que Mefibosete não ser o rei, para que o povo inimigo entrasse no palácio e governasse Israel. É isso que está acontecendo. Só que Davi já tinha sido ungido rei, há muito tempo. Quando ela ouviu a voz, ela sofre algumas reações. A primeira reação que ela sofre, lá no versículo de número 4, é que chegando, ela pegou a criança, e a expressão ali, pegar, é diferente, porque ela tinha que cuidar. Pegar ali dá um desleixo. É como se ela pegou a criança, tomou a criança de forma desleixada. Ela não se preocupou da maneira que ela estava agarrando a criança. E aí, é a primeira reação que ela tem no meio de uma crise. Ela fica com tanto medo, que ela pega aquilo que era de Deus de forma errada. E é o que a gente faz. No meio das crises, a gente usa aquilo que é de Deus de forma errada. Segundo, além dela ter pego o menino de forma errada, a Bíblia diz assim: e ela fugiu. Você precisa entender que as crises não é para que você fuja. Toda vez que a gente escolhe fugir de uma situação, elas sempre retornam. Quando você tenta fugir de um sentimento, ele retorna. Quando você tenta fugir de uma situação passada, ela sempre retorna. É a espécie de um presidiário. Fugir de uma prisão. Ele pode até viver em liberdade, mas ele sempre será aprisionado pela pena. Pegou isso aqui? Ele pode até fugir da prisão e agora conseguir andar na rua, mas ele sempre estará preso ao passado. E isso é um dos grandes problemas. Esse medo que ela traz é atingido por mais uma coisa. Porque além dela pegar de forma errada e fugir, ela diz assim: e sucedeu que apressando-se ela a fugir. Ela estava com tanto medo, que ela pegou a criança errada, fugiu, e ela teve pressa para sair dali. Todas as vezes que a gente faz alguma coisa com pressa, a gente erra e sempre deixa alguma coisa para trás. E aqui tem duas situações. O problema é que a gente só olha para esse texto como se a gente fosse Mefibosete. E ninguém nunca é a mulher que tomou conta dele. A gente nunca se coloca no lugar dessa mulher aqui.
Porque ela só foi contratada para cuidar da criança. E se tem uma coisa que ela está fazendo, é não cuidar da criança. Já parou para pensar nisso? Que ela não está cuidando de Mefibosete. Nesse momento aqui ela está sendo um utensílio para destruir tudo que foi projetado para ele. Ela foge apressadamente. Quando ela fugiu, a Bíblia diz que ela tropeçou e ele caiu das mãos dela. E quando ele cai, a pancada foi tão forte que ele ficou aleijado das duas pernas. Meu Deus do céu. Imagina o desespero dessa mulher que agora duas coisas vai carregar: o medo e a culpa. O medo e a culpa serão norte da vida dela para sempre. E aí existe um grande problema, porque quem vive guiado pela culpa vive manipulado pelas suas lembranças. Se culpam e se auto-sabotam. Já viu? Nesse momento, a sua mente está refrescada e lembrando de algumas coisas que você, por conta da sua fuga desenfreada, por conta da sua falta de administração em cuidar daquilo que era para você cuidar, você acabou perdendo e deixando aquilo se quebrar. E o problema é que é exatamente isso, a culpa, quando a gente se torna alguém guiado por ela, a gente vive manipulado pelas lembranças. Nossa, eu pequei, e agora o que eu vou fazer? Nossa, eu deixei de amar quando estava aqui, eu deixei de cuidar, eu deixei de dar carinho, eu deixei de dar afeto, eu deixei, e a culpa vai batendo na cabeça e acaba manipulando as nossas ações futuras, e aí fica alguém preso no passado, depressão, suicídio, ansiedade, diversas patologias clínicas que vão encruando na cabeça da gente, a gente não consegue fazer mais nada. E além disso, a gente fica assoberbado pelo medo. E deixa eu dizer algo para você pelo medo aqui. O medo é uma prisão sem portas e sem sinal de liberdade. Já viu isso? O medo é uma espécie de uma prisão sem portas. Imagine você estar preso sem ter como sair de lá. Esse é o medo. E além de ser uma prisão sem portas, a gente não tem como sair de lá. A gente não tem expectativa de sair. E talvez você entrou aqui essa noite, e aí a gente vai falar de duas etapas da sua vida. Quem sabe você é essa primeira personagem aqui, essa primeira pessoa. Alguém que, infelizmente, por alguns percalços, falta de preparo, você deixou alguém cair. E alguém foi muito prejudicado por conta de você. E hoje você carrega a culpa e o medo. E isso não sai mais de você de jeito nenhum. Você carrega a culpa dele estar afastado, dela estar afastada. Você carrega a culpa de ter perdido, de ter destruído a tua família, de ter acabado o teu relacionamento, a tua casa. Você carrega uma culpa do passado sombrio que você viveu lá atrás. Você vive preso numa prisão sem portas pelos traumas sofridos lá atrás. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, porque a Bíblia diz que o amor de Deus expulsa todo o medo. É incrível ou não é incrível? É só Deus chegar na vida de alguém. A Bíblia não diz que pede para sair ou dá licença, não. Aonde o amor de Deus entra, o medo ele é expulso, ele é expulso, ele é expulso, ele é expulso, ele é expulso. Estou sentindo a presença e a graça de Deus aqui. O que adianta Deus dizer para você que te perdoou se você ainda se sente culpado? O que adianta Deus mostrar para você a cruz se você ainda se sente preso à prisão? Não! Essa noite, eu digo essa noite, Deus está libertando você das suas prisões. Porque eu sei que é difícil falar. Se eu começar a falar das minhas prisões, eu não sei nem como é que Deus conseguiu me escolher. Pensa em um cara ruim. Pensa em um servo ruim. Pensa, multiplica por 10. Pensou? Sou eu. Não sei nem como é que Deus conseguiu me escolher. Mas o amor dele é incomparável. O amor dele expulsa o medo. Então agora é profético. O amor de Deus está expulsando o medo. O amor de Deus está expulsando a culpa. Sinta-se liberto essa noite. Oh glória!
engrandecer a Deus. Sabe aquela culpa que você traz de ter criado os filhos mal, porque um foi pelo caminho, o outro foi pelo outro, e você, meu Deus, eu achava que tinha feito tudo certo, e você se sente culpado por isso. O medo e a culpa estão sendo expulsas hoje. Sinta a liberdade de Deus para viver em paz. Isso não vai mais tirar o teu sono, isso não vai mais tirar a tua paz. O Espírito de Deus será o governante da tua vida a partir de hoje. Você recebe isso, você pode glorificar a Jesus. E do outro lado, gente, talvez você é o Mefibosete, que sem ter culpa de nada e sem nem saber o que estava acontecendo, foi machucado, ferido e deixado caído, com as pernas quebradas. E aí você olha para isso, parece que Deus é doido, porque Deus permitiu que ele quebrasse as pernas, e agora ele não vai ser mais rei. Mas eu volto a te repetir, Deus é incrível, porque há anos e anos atrás, desse texto, Deus tinha entrado pelas portas da casa de Jessé, e tinha ungido e colocado Davi assentado no trono para governar. Se Mefibosete continua andando com as pernas boas, a direção e o roteiro e o destino da vida dele seria o trono de Israel, por direito e pela lei do homem, mas por Deus o destino do trono era de Davi. Então, se Mefibosete se assenta no trono, ele estaria se assentando em um lugar que Deus não tinha preparado para ele. E eu falei e volto a repetir para a gente terminar: Deus vai até o limite para cumprir na minha e na sua vida o propósito. Mais vale para Deus o Mefibosete aleijado no destino profético e no propósito de Deus, do que um Mefibosete bem das pernas, assentado e vivendo uma vida que Deus não preparou para ele. Você não entendeu? Deus não estava quebrando as suas pernas, Deus estava te preservando para viver o propósito dele. O trono não era de Mefibosete, era de Davi. Se ele se assenta no trono, ele estaria reinando, vivendo uma vida que não era para ele. Então ele teria uma vida infeliz, fracassada. Mas Deus é fiel, Deus preserva tudo por causa de um propósito. Ei, você pode glorificar a Jesus. Parece até que Deus foi mal, parece até que a vida foi ruim demais, mas não, gente. Deus só estava preservando o teu propósito de vida. Me prova isso na Bíblia, te provo. 2 Samuel capítulo 9. Deus foi tão incrível que no meio da trajetória de Davi, sem reinar, fez um pacto com Jonatas. E o pacto da aliança era esse: se eu morrer, eu preservo a sua família. Se você morrer, você preserva a minha família. Deus é incrível. Deus é incrível. Deus é incrível. É mais Jovas. Eu não sei se você está entendendo. Deus é incrível. Os anos se passam. Davi lembra. Ô Ziba, vem cá. Tem alguém aí da casa de Jonatas, para que eu possa honrar o pacto que a gente fez entre nós? Capítulo 9 de 2 Samuel, verso número 4. Verso 3, perdão. Tem sim. Tem um neto de Saul, filho de Jonatas. Só que ele é aleijado de ambos os pés. Então Davi falou assim: mas manda chamar ele está onde, hein? E aí Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Aqui eu finalizo para a gente orar. E isso aqui é uma interpretação. É que muitas pessoas falaram que Lodebar era um lugar de uma terra de esquecimento.
Não foi o que você ouviu durante a tua vida inteira? E tem uma aplicação para isso, tem um entendimento. Só que é um jogo de palavras, porque a expressão lodebar, ló, significa sem. É um prefixo de negação. Negação. Ló significa não. Pode significar não. Só que a expressão aqui, no verso de número 4, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, de Melodevar. É um jogo de palavras. A expressão aqui não é não. Não é sem pasto. A palavra melor significa pasto. Palavra para ele. Na verdade, o que o rei está dizendo, a resposta não é que ele está em uma terra de esquecimento. A resposta é que ele está em uma terra com pasto. É para ele. Existe alguém para que eu possa agir de benevolência, de graça, para com ele. Para com ele. Não é um lugar de esquecimento. Melodevar significa lugar de pasto, palavra. É um lugar de abastecimento. É um lugar de permanência. Mefibosete não estava esquecido. Ele estava guardado por Deus. A expressão melodevar não é sem pasto, é com pasto. Lugar de palavra, pasto, palavra. O que o texto quer dizer não é que ele estava esquecido, é que ele estava guardado por uma palavra. Que palavra? O pacto feito entre Davi e Jonatas. Ele não estava esquecido por Deus, ele estava guardado por Deus. Ei, calamai, Jovas. Não foi apenas quebrar as pernas e ser esquecido, não. Deus tem propósito para tudo. Até no meio da crise, da dor que ele estava sentindo, Deus estava preservando ele para um cumprimento de um propósito. Se fosse você, glorificava Jesus. Porque quem disse para você que você está esquecido? Quem disse para você que você está abandonado? Negativo. O tempo, interregno temporal aqui de escuridão, no nome de Mefibosete, para o cumprimento da chamada, não é esquecimento, é guardado por uma palavra. Crente não fica esquecido, fica guardado por uma palavra. Promessas não são esquecidas, ela fica reservada por uma palavra. Você pode adorar a Deus essa noite. Calamai, Jovas, manda chamar ele agora. Porque tudo quanto era do pai dele, do avô dele, do bisavô dele, eu vou dar de volta para ele. Levante as mãos para adorar a Deus essa noite. Deus não estava esquecendo de você. Deus não estava permitindo que a sua família fosse destruída. Deus estava te colocando no lugar, no destino, no propósito que Ele tinha para tudo. Deus não te abandonou. Deus estava te levando para o propósito dEle. Fica de pé comigo. Ei, ei, chamara machonha. Estamos aqui no último dia, gente. Pode ter sido muito difícil, mas Deus não estava te abandonando. Deus estava te preservando em uma palavra. Aí você entende a sapiência, a onipresença, a onipotência. Você entende o governo de Deus sobre todas as coisas. Deus não esqueceu você. Eu não sei quem você é do texto. Eu não sei onde isso aqui pode se aplicar na sua vida. Se você a ama, se você é Mefibosete, não sei. Uma coisa é certa: Deus vai até o limite para cumprir com o propósito dele. Deus permitiu que Mefibosete ficasse aleijado para preservar que ele não vivesse uma vida que Deus não tinha preparado para ele. Deus faz isso. Deus não estava abandonando você. Deus não arrancou algumas coisas, fez você perder outras, que Deus estava te odiando. Não, Deus estava preservando o propósito. Você lembra que eu preguei na semana passada? O propósito é maior do que a nossa vida. Existe um propósito maior do que essa vida. Existe um propósito maior do que um simples vir no culto. Existe um propósito maior do que simples criar os filhos.
Existe um propósito maior do que simples sustentar a família. Isso faz apenas parte do propósito original de Deus. É só isso. E é por isso que a gente vai perder pessoas, a gente vai perder coisas, vamos perder coisas significativas, mas isso não pode abalar e tirar você do verdadeiro propósito. Existe um reino estabelecido. Ei, Lamante, Elevassúria. Nós fomos chamados para ser governados pelo reino dele. E por mais que essas dores nos enfraqueçam, e aí a gente ouve a palavra do Cristo e a gente se consola, porque ele disse: aquele que ganhar a sua vida na terra está perdendo ela no céu, mas aquele que perder a vida na terra por mim, ganha ela no céu. Você pode adorar a Jesus? É isso, gente. É o propósito da eternidade. A sua vida eterna é mais importante do que qualquer outra coisa.